Sempre que se fala no domínio muçulmano da Península Ibérica, a maioria das pessoas, pouco conhecedoras da história, imaginam milhares de guerreiros muçulmanos, fundamentalistas religiosos, desembarcando nas praias e a correrem de encontro aos guerreiros cristãos, para combaterem. Ora, este imaginário típico de um filme de Hollywood é completamente equivocado. Não foi assim que aconteceu. Além de que, dominar, não é a mesma coisa que colonizar ou ocupar as terras. Antes de existirem Portugal e Espanha, a Península Ibérica foi palco de muitos acontecimentos que marcaram a vida das pouquíssimas pessoas que aqui se haviam fixado. Os primeiros seres humanos que viveram na Península Ibérica eram caçadores-recoletores e remontam aos períodos Paleolítico e Neolítico. No Calcolítico, os povoados eram devidamente fortificados, dando a entender que se tratavam de sociedades que conheciam e praticavam formas de guerra planeadas e organizadas. Os iberos destacam-se propriamente dito como os primeiros habitantes e ocupavam o sul e o leste da região durante a Idade do Bronze. Posteriormente, os celtas migraram da Europa Central para o noroeste peninsular, miscigenaram-se com os iberos, e daí resultou a formação dos celtiberos. Este grupo incluía tribos como os célticos, os cónios, os calaicos, os bascos e os lusitanos, sendo esta última tribo mais aguerrida e despótica. A partir do século X a.C., surgiram na Península Ibérica alguns colonizadores mediterrâneos. Eles eram constituídos principalmente por comerciantes provenientes da Fenícia, da Grécia e de Cartago, que aqui estabeleceram colónias comerciais. Além destes, e apesar de nada constar nos escritos dos principais historiadores portugueses, alguns autores judaicos fazem referência que juntamente com os fenícios veio para a Península Ibérica uma diáspora judaica por volta do século VIII a.C., outros apontam para o século III a.C., e outros ainda apontam para o século II d.C. após a destruição de Jerusalém, sendo esta última data a mais provável. Todavia, a verdade é que no período anterior, e durante o domínio romano, os judeus pouca ou nenhuma influência tiveram na Península Ibérica. Anos mais tarde houve uma segunda vaga de colonizadores. Iniciou-se com os romanos, no século III a.C., que dominaram a região após duros confrontos com os cartagineses, com os celtiberos, e por último com os lusitanos liderados por Viriato. Uma vez derrotados os lusitanos, a península foi integrada no Império Romano, e assim se manteve até ao século V d.C. Foi no período do domínio romano que o cristianismo se propagou na Península Ibérica. Depois dos romanos, os seguintes a chegar foram os alanos, os vândalos e os suevos, só mais tarde vieram os visigodos, todos eles chegaram no século V d.C., provenientes também da região alemã da Suábia. Eram todos povos de origem germânica que vinham a escapar dos hunos e que depois substituíram o domínio romano após a queda do Império. Entretanto, os alanos seguiram para o norte de África, e os vândalos foram derrotados por uma aliança entre os suevos e os romanos. Os suevos estabeleceram um reino entre a Galiza e o rio Tejo, e os visigodos ficaram com o restante da península. Os visigodos eram um povo guerreiro, mas dividido internamente por causa de conflitos entre arianos e católicos. No ano 709, morre o rei Witiza. Todavia, como seu filho mais velho era muito jovem e pouco preparado para assumir o cargo de rei, o Senado optou por romper com a linha de sucessão, e foi coroado o rei Rodrigo que pertencia a outra dinastia. Então, um grupo de fanáticos partidários do falecido rei Witiza detestavam o novo rei. Por esse motivo, no ano 710, Áquila, que era o filho mais velho do falecido rei Witiza, e era desleal ao novo rei, desloca-se numa delegação a Tanger, e pediram a um líder muçulmano cujo nome era Tariq Ben Ziad, que viesse à Península Ibérica e os ajudasse a deporem o rei Rodrigo. Esse grupo de traidores pediram também a colaboração dos judeus sefarditas que viviam na península. Estes aceitaram prontamente, uma vez que eram vítimas de perseguições religiosas e conversões forçadas ao cristianismo. Estando sob o domínio muçulmano, poderiam praticar o judaísmo livremente, mediante o pagamento de um imposto chamado jizya. Foi então por esta razão que os judeus sefarditas ibéricos desempenharam um papel muito relevante na logística da invasão muçulmana. Uma vez em solo ibérico, no mês de abril do ano 711, o exército de Tariq avançou rapidamente até Espalis, atual cidade de Sevilha.
Aí, encontrou a oposição do exército do rei Rodrigo, que era 2 vezes mais numeroso. A batalha deu-se em 31 de julho desse mesmo ano, nas margens do rio Guadalete, que desagua na cidade de Cádiz. No momento decisivo da batalha, os partidários do falecido rei Vitiza traíram o rei Rodrigo e passam para o lado dos muçulmanos. O exército do rei Rodrigo sofre uma pesada derrota. Em seguida, Tariq avança com o seu exército para Toledo, que era a capital do reino visigodo, conquista a cidade e declara-a sujeita ao califa de Damasco. Após a conquista de Toledo, Tariq só precisou de 3 anos para conquistar toda a Península Ibérica, com exceção da região das Astúrias. O avanço no terreno para norte das tropas de Tariq implicava um rápido desgaste no número de homens. Estes não só eram necessários para combater, como também eram necessários para permanecer nas guarnições de ocupação das cidades. Então, Tariq recorreu aos judeus ibéricos que passaram a integrar essas guarnições, ficando a administrar as cidades e a ajudarem a manter a ordem. Enquanto estiveram na Península Ibérica, os muçulmanos, como era de esperar, destruíram muitas igrejas, impuseram as suas leis com violência e a troco de impostos houve depois alguma tolerância. Depois, a partir de finais do século XI, com a entrada dos almorávidas e almohadas, que praticavam a Guerra Santa, essa tolerância acabou. Passou a haver constantes abusos, saques, violações, assassinatos e muitas deportações de cristãos para o norte de África, para abastecer os mercados de escravatura. Contudo, contrariamente ao que passa pela cabeça do imaginário popular, a verdade é que o domínio dos muçulmanos não foi seguido de uma entrada de multidões de pessoas, à semelhança dos fluxos imigratórios atuais. Tratou-se mais de uma forte presença militar e não populacional. Assim, apesar de haver uma superestrutura militar de domínio muçulmano, por baixo o substrato populacional continuava a ser visigodo e cristão. Os muçulmanos deixaram algumas marcas da sua presença, nomeadamente palácios, mesquitas e alguma influência cultural, mas a linguagem continuou de origem latina, a religião continuou cristã, a observância da lei e dos costumes continuou europeia e a genética da população manteve-se europeia. A Península Ibérica, tal como hoje, era uma região com poucos recursos naturais, pobre e periférica, pelo que as populações preferiam emigrar para centros económicos muito mais atrativos, tais como Damasco, Cairo, Bagdá, Constantinopla, Veneza, etc. Concluindo, houve um domínio muçulmano, sim. Mas uma colonização, ou ocupação de povos muçulmanos, não.